Hoje ele tem uma página na internet que vocês podem acessar, estar em contato com ele permanentemente, porque ele transmite muita coisa boa sobre a liturgia de cada domingo, né? Ensaia com vocês e é uma pessoa que há mais tempo já devia estar participando do grupo de compositores que se reúne em São Paulo todos os anos, num processo de formação permanente que nós fazemos, mas por algum descuido de alguém, inclusive meu, ele ainda está só por aqui. Mas eu já prometi que antes de morrer, vou fazer com que ele entre nessa turma aí e vá adiante e dê a contribuição que ele pode dar e, evidentemente, aproveite também do que vai se fazendo em equipe, um trabalho comunitário muito bonito. Mas Anderson, ele vai apresentar com a genialidade dele, a capacidade que ele tem de sintetizar essa figura ímpar no que tange a enculturação da música litúrgica no Brasil, que é o Padre Geraldo Leite Bastos, que foi da comunidade de Ponte dos Carvalhos, que foi do Morro da Conceição, que foi da Escada, e que agora está no céu e está aqui com a gente também, com certeza, né? Certo? Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Vou tentar ser o mais breve possível aqui na minha fala sobre o Padre Geraldo. Alguém aqui conheceu o Padre Geraldo pessoalmente? Foi pro funeral dele, né? Eu não conheci o Padre Geraldo. O Padre Geraldo, ele faleceu em 87, e eu sou de 91. Então, eu sou jovem, não cheguei a conhecer o Padre Geraldo. Mas aí, na minha experiência de comunidade, na Igreja do Livramento, e aqui a gente tem o Rafael, que é seminarista, que veio de lá da Igreja do Livramento, de onde eu tive minha formação. O outro Rafael também aqui da Igreja do Livramento. E aí eu fui conhecendo, né, a figura do Padre Geraldo e do Padre Reginaldo, né? Quem trabalha com liturgia, quem trabalha em igreja, desde sempre ouve falar, né? Essa é do Reginaldo, essa é do Padre Geraldo. E aí eu fui pesquisar as coisas sobre o Padre Geraldo. Então, como o Reginaldo disse, meu nome é Anderson Felipe. Eu sou formado em Biologia, meu curso é Biologia. Tenho um mestrado na área de Patologia, então na área de estudo das doenças. Tem nada a ver com a área de ciência da religião. E aí eu caí de paraquedas nessa área, né? Por causa da minha vivência em igreja. Sou professor do Instituto Federal, atualmente sou professor do Instituto Federal. E aí tenho colaborado, né, nesses últimos 10 anos aí de caminhada com o trabalho do Padre Reginaldo, com a revitalização do trabalho do Padre Geraldo, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui da história do Padre Geraldo. Muita coisa que Geraldo fez acabou se perdendo no tempo, no espaço, por causa das coisas que advieram aqui na Arquidiocese. E aí o meu trabalho foi de ir in loco, na Ponte dos Carvalhos, na Escada, onde o Padre Geraldo foi pároco, e resgatar esse material e ter o esforço de tentar botar esse material em partitura, de gravar esse material para que outras pessoas pudessem conhecer, né? Quando as pessoas que conviveram com o Padre Geraldo morrerem, esse material não morrer junto, né? Então, o Padre Geraldo, ele nasceu em Moreno, então ele é pernambucano de nascença, foi ordenado em 61, aqui é a foto dele recém-ordenado, bem novinho, ele ainda não tinha aquela barba profética dele. E assim que ele foi ordenado, ele foi enviado para a Ponte dos Carvalhos, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente a história da ponte. E ele, chegando lá na ponte, não tinha nada no local, né? E aí ele foi o pároco fundador da Igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho, na Ponte dos Carvalhos. Antes de ele sair, de ser removido de Ponte dos Carvalhos, ele também assumiu a paróquia do Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição. Ele foi o primeiro pároco do Morro da Conceição, né? Um trabalho que ele fez paralelo com a Igreja da Ponte. E aí, por fim, ele foi removido para a Escada. Foi o quarto padre que chegou lá em Escada. Desenvolveu um trabalho totalmente diferente do que o povo já vinha vivendo lá em Escada.
O povo vivia com aquela coisa da música do órgão, do gregoriano, e o Geraldo ele veio com atabaque, né? Mudou tudo na Igreja da Escada. O padre Geraldo, de forma mística, ele faleceu, fez a sua Páscoa definitiva num domingo da ressurreição. Ele aguardou o domingo da ressurreição para fazer a Páscoa junto com o seu mestre, né? O seu mestre de toda a sua vida, que é Jesus. E aí o Ponte dos Carvalhos. O padre Geraldo ele foi ordenado em 61, dezembro de 61, e chega a Ponte dos Carvalhos em 62. Ponte dos Carvalhos, aqui um mapa, fica na região metropolitana do Recife, periferia da Grande Recife. Então aí a gente pensa, as pessoas que vinham buscar trabalho aqui em Recife não conseguiam se alojar aqui em Recife e acabavam indo mais para as regiões das periferias. E aí Ponte dos Carvalhos ela surge como uma periferia, né, um distrito do Cabo de Santo Agostinho, que é a região metropolitana. E Padre Geraldo chegou e se deparou com uma situação assim, desesperadora. Gente que vinha de todo canto, gente fora da sua realidade, da sua cultura, um povo que não conseguia se comunicar direito. E aí tem uma famosa conversa entre Padre Geraldo e Dona Renata da Ponte, que já é falecida, Dona Renata. Também não cheguei a conhecer, só conheço só por gravação. Dona Renata, certa vez Padre Geraldo estava perreado, dizendo: minha comadre, eu vou sair daqui, é muito problema, esse lugar é muito pobre, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. E Dona Renata disse: não vá não, meu compadre, porque um pobre ajuda outro pobre, vamos em frente. E aí a própria Dona Renata dizia que essa frase foi a frase decisiva para o Padre Geraldo ficar na Ponte dos Carvalhos. E aí surgiu o que nós chamamos de Nação do Divino, a comunidade paroquial de Ponte dos Carvalhos, que Padre Geraldo chamava com tanto carinho de Nação do Divino. Aqui a gente tem uma imagem da igreja da Ponte dos Carvalhos, a igrejinha inicial, né? Como eu disse, eles não tinham nenhum espaço, então eles rezavam num galpão improvisado, esse galpão daqui. E aí o Padre Geraldo, com a ajuda do povo da localidade, construiu um belo templo em forma de tenda, uma tenda mesmo, nas margens da BR-101. Então, pegando lá aquele trecho do livro do Apocalipse, né? Eis a tenda de Deus no meio do seu povo. E aí o Padre Geraldo construiu a igreja em forma de tenda. O Padre Geraldo ele não era arquiteto de formação, mas ele tinha o dom da arquitetura, né? Não só essa igreja da Ponte, mas várias outras igrejas o Padre Geraldo ajudou a arquitetar com um formato totalmente diferente do que era na época, né? As igrejas que a gente já conhece como são os formatos, e aí veio o Geraldo com essa ideia aí toda inovadora. Mostrando aqui mais alguns detalhes da igreja da Ponte. Aqui é a frente da igreja, o frontispício, o portão daqui de entrada da igreja, que ele fez em parceria com o Corbiniano, que faleceu recentemente, o Corbiniano. Aqui a gente vê a história do povo da Ponte dos Carvalhos retratado na igreja, né? A lavadeira, estendendo a roupa. Aqui nesse outro daqui a gente vê o pescador, a vendedora de frutas, né? O agricultor. A história do povo que construiu a igreja, a Ponte dos Carvalhos. Aqui é o interior da igreja da Ponte, né? Esse aqui são aqueles frontispícios que eu mostrei para vocês. Aqui é o interior da igreja da Ponte dos Carvalhos. Não está assim mais não, tá? Foi tudo alterado. Tinha um formato diferente também dentro da igreja, a organização dos bancos. O povo ele não ficava sentado enfileirado, como se fosse uma fileira de ônibus. O povo formava um círculo, a celebração era assim, em forma de um círculo. Né? Não existia a figura do padre que manda e o povo que assiste. Né? Era uma coisa de partilha mesmo. E aí os bancos da igreja tinham essa característica de círculo. Aqui o altar da igreja da Ponte também não está mais assim, não é mais dessa forma. O altar ele ficava no centro da igreja, com o povo ao redor. Uma coisa que me chama muita atenção é o painel da Ponte dos Carvalhos. Alguém chegou a conhecer esse painel? Conheceu ali, do Heloísa, né?
O painel da Ponte dos Carvalhos ele foi pintado também na época que a igreja estava sendo construída, era o próprio povo que construía, e o painel ele foi pintado pelo Francisco Soelman, um padre redentorista, né, Reginaldo? E aí o painel ele mostra a história também do povo da Ponte dos Carvalhos. Um Cristo de pés descalços, encarnado na realidade do povo, não é um Cristo distante, é um Cristo encarnado na realidade do povo, cercado pelo povo. O rosto dessas pessoas aqui era de pessoas que ajudaram a construir a igreja da Ponte dos Carvalhos, de pessoas ativas na comunidade. Desse lado de cá a gente vê casinhas pobres, típicas de Ponte dos Carvalhos, casinhas de periferia, e desse outro lado de cá os arranha-céus, os prédios de Boa Viagem, e aqui o avião mostrando, né, a proximidade de Ponte dos Carvalhos do aeroporto. Aqui tem os frutos da terra, o pão, os peixes, a agricultura, de onde o povo tirava o seu sustento. Esse painel ele ficava pintado no presbitério da igreja, por trás do altar, e lamentavelmente ele foi destruído no ano 2000, foi passado tinta comum no lugar do painel da Ponte dos Carvalhos, e colocado uma cruz, né? Substituíram o Cristo vivo no meio do povo por um Cristo morto na cruz. Isso foi nos anos 2000. E aí eu trouxe essa primeira música aí para falar para vocês dessa comunidade, a Nação do Divino, que é uma composição do Padre Geraldo e que mostra mais ou menos a espiritualidade do povo da Ponte dos Carvalhos. Salve a nação do divino, salve o povo do Senhor, rebanho tão pequenino, mas é grande em nós o amor. Nós não estamos aqui para fazer julgamento, nem ser melhor que ninguém, é o primeiro mandamento. Salve a nação do divino, salve o povo do Senhor, rebanho tão pequenino, mas é grande em nós o amor. Nós não estamos aqui para combater os irmãos, promover a amizade, é nossa disposição. Salve a nação do divino, salve o povo do Senhor, rebanho tão pequenino, mas é grande em nós o amor. Finalidade da nação: esta nação está aqui para espalhar a verdade, nunca fazer mal aos outros, é nossa finalidade. Salve a nação do divino, salve o povo do Senhor, rebanho tão pequenino, mas é grande em nós o amor. Nosso rei é Jesus Cristo, nossa bandeira a verdade, nosso lema é serviço, nossa lei a caridade. Salve a nação do divino, salve o povo do Senhor, rebanho tão pequenino, mas é grande em nós o amor. Não raro, a nação do divino, a comunidade paroquial da Ponte, era tida como a menina dos olhos de Dom Helder Câmara, que é Dom Helder Câmara numa das celebrações lá na Ponte dos Carvalhos, junto do Padre Geraldo. E aí a gente fala rapidamente sobre a questão da enculturação. Acho que é importante, principalmente para pessoas que não são da ciência das religiões, como por exemplo aqui eu tenho minha família e talvez alguma outra pessoa. A gente fala do Concílio Vaticano II. O Reginaldo ele participou do concílio, ele estava lá por Roma na época do Concílio Vaticano II, acompanhou de perto. E aí em 1961 o Papa João XXIII convocou o Concílio Vaticano II. É uma frase conhecidíssima do João XXIII, né, de abrir a janela da igreja. Eu vou abrir a janela da igreja, que entre a brisa do Espírito Santo, para que a gente veja o que está lá fora e que lá fora veja o que tem aqui dentro. Né? E aí o concílio ele foi iniciado por João XXIII e finalizado posteriormente pelo Papa Paulo VI, o Papa do Missal Romano, na edição em vernáculo, né? O Missal Novo. Um documento importante aí do Concílio Vaticano, a Sacrosanto Concílio, previa
sobre a liturgia as seguintes questões. Plena participação ativa, consciente e frutuosa dos fiéis, do povo, nas ações litúrgicas, diferente da missa versum Dei. A missa agora passa a ser celebrada versum populi, o povo participando, que a igreja não deseja impor forma rígida para a liturgia, mas a liturgia ela pode sofrer variações e adaptações para diferentes povos e regiões, também preconizado aí pela Sacrosanto Concílio. Elementos, isso aqui eu frisei porque é bem importante, essa questão aqui, dos elementos e tradições de cada povo devem ser incorporados ao culto divino. E aí eu acho que é o grande tema dessa nossa conversa hoje à tarde, é essa ideia de que os elementos do povo sejam incorporados ao culto. E aí, falando especificamente sobre música, a tradição musical própria dos povos tem estima e lugar conveniente não só na educação religiosa, mas também no culto. E aí entra o trabalho, né, dos nossos pioneiros da enculturação litúrgica, o Padre Geraldo, Padre Reginaldo e Padre Joci Maranhense, Padre Joci Rodrigues. Aqui falando o que é enculturação, de uma forma mais clara, é uma instrução da oficial do Vaticano também sobre enculturação, que fala o seguinte: o magistério da igreja usou o termo enculturação para designar a encarnação do evangelho nas culturas autóctones e ao mesmo tempo a introdução dessas culturas na vida da igreja. Então é um casamento, né? A igreja vai ao encontro da cultura e a cultura serve à igreja. Repetindo aquilo que está lá no texto bíblico, de que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, do mesmo jeito que o verbo se faz carne, a igreja ela também precisa se encarnar na realidade de onde ela está. A igreja não pode ser uma coisa à parte, a igreja tem que estar encarnada. Essa foi a grande ideia do Vaticano II. E aí a gente tem algumas coisas que foram implementadas no Brasil, nos países, como, por exemplo, o uso da língua vernácula, né, a missa celebrada em português, reforma dos textos litúrgicos e uso de elementos culturais como veículo da fé. E aí a gente tem o trabalho do Padre Geraldo. Começar falando sobre o ofício divino popular. Essa frase aqui é do Padre Geraldo. O Padre Geraldo, ele, em entrevista para a revista de liturgia, ele falou o seguinte: naqueles tempos difíceis da igreja, a gente está falando aí década de 60, época da ditadura militar, eu ficava rezando um ofício mal rezado, lendo aquela salmodia toda, e imaginei um breviário popular, articulando elementos da tradição com ritmos do povo. Aqui eu acho interessante, eu já estava pensando, quando se fala em liturgia das horas, ainda hoje é uma coisa muito restrita, né, a seminaristas, a religiosos, padres. Boa parte do povo mesmo não conhece o que é a liturgia das horas, não sabe nem que existe uma liturgia das horas. E aí o que o Geraldo fez foi isso. Pensou numa forma de rezar o ofício com o povo. Ele não era um padre de missa todo dia missa. A missa era o domingo, dia do Senhor. E no decorrer da semana ele rezava com o povo o ofício divino. E aí Padre Geraldo ele foi para a França, passou bastante tempo em França, Alemanha, Itália, viveu experiência na comunidade de Thésée, na França, ficou encantado e começou a pensar num ofício para ser rezado com o povo. E aí ele começou a rezar esses ofícios na época da quaresma, que ele chamava de ofício quaresmal. O ofício quaresmal ele começava de madrugada, 4 horas da manhã, quando o dia nem tinha amanhecido ainda. E aí o Geraldo ele diz que tem toda aquela reminiscência, né, da vida rural, do que é o melhor momento para o povo, que é rezar cedinho, antes de trabalhar. E aí o Geraldo ele começa a juntar o povo na Igreja da Ponte para rezar o ofício quaresmal. E depois esse ofício ele se estendeu pelo restante do ano. Não tinha livro, não tinha algo sistematizado, um livro, como tem hoje no ofício divino das comunidades, né, os vários livros. Não tinha, era uma tradição oral, então era algo que o Padre Geraldo cantava várias vezes, o povo decorava e rezava junto. Isso aqui é uma coisa, digamos assim, um ponto negativo, porque muita coisa acabou sendo perdida. Porque não tinha nada registrado, era realmente só o povo que convivia com ele, que conhecia os cantos, os salmos. E aí o Geraldo ele fez várias adaptações dos salmos,
Posteriormente, uma equipe comandada por Dom Clemente editou a primeira edição do Ofício Divino das Comunidades, com composições do Geraldo, composições do Reginaldo e do Joci Rodrigues. E aí, em 1987, foi lançado esse primeiro volume do Ofício Divino, que é usado até hoje, né, em vários locais no Brasil. Eu trouxe aqui só para exemplificar Salmo 94, do Padre Geraldo. Vinde, te adoremos. Vinde, te adoremos. Vinde e adoremos o Senhor. Ao rochedo Salvador vamos louvar, dançando em sua frente com fervor, aos toques do tambor e do dançar. Vinde, te adoremos. Vinde, te adoremos. Nosso Deus, o Senhor, é muito grande, e neste mundo maior que Deus ninguém, dominador dos altos céus, dos altos montes, e a fundura deste mar ele detém. Vinde, te adoremos. Vinde, te adoremos. E aí, né, a marcação do ritmo feito pelo tambor. E aí a gente fala do tambor. O Padre Geraldo ele começou a usar na liturgia de Ponte dos Carvalhos instrumentos populares. Tambor, cuíca, ganzá, sanfona. Essa aqui é uma imagem do coral, o antigo coral da Ponte dos Carvalhos. Desse coral, inclusive, saiu o famoso Nando Cordel. É conhecido nacionalmente, Nando Cordel. E aí o Padre Geraldo ele trouxe o tambor para a igreja, né? Algo que era inovador naquela época, trazer o tambor para a igreja. Nas igrejas só se cantava gregoriano, o uso do órgão, e aí o Geraldo ele traz o tambor. E aí ele fala, né, sobre o tambor, ele fala duas coisas que eu acho muito bonitas. Ele diz o seguinte: o que eu faço aprendi nos terreiros de Umbanda e de Xangô, nos fogueiros populares, perdi noites e noites nas brincadeiras do povo. Aquele povo ali de Ponte dos Carvalhos, muitos deles eram frequentadores de terreiro de Xangô, de religiões afro, e viviam nessa realidade. E aí o Padre Geraldo, o que é que o Padre Geraldo fez? Trouxe o tambor para a igreja. E aí ele fala, na introdução do livro de cantos da igreja lá de Ponte dos Carvalhos, ele fala o seguinte: nossa música é toda uma mistura de melancolia e esperança, de ritmos e saudades, de alegrias e dores, de África e de Brasil. Enquanto, uma frase que o Reginaldo gosta muito, fala muito, né, Reginaldo? Enquanto o Padre Geraldo dizia, enquanto muitos negros se dizem que têm alma branca, eu sou um branco de alma negra. O Geraldo ele tinha essa sensibilidade de reconhecer, né, os elementos da cultura do povo e trazer isso para a igreja, para a tradição litúrgica. Eu trouxe aqui para vocês escutarem, eu vou colocar só um pedacinho do Glória em ritmo africano, uma das composições mais belas do Padre Geraldo. Vocês perceberem o uso do tambor constantemente, né? É uma música que é de repetição, então usa muito, o solista canta, a Assembleia responde, né? Numa coisa do Cristo que dialoga com sua igreja, com seu povo. Geraldo dizia a respeito do tambor que, enquanto muita gente, quando pensa em tambor, só pensa em barulho e zoada, ele dizia: o tambor é criador de silêncio. E eu experimentei isso lá na comunidade dele. O tambor chamando as pessoas para a oração, e depois as pessoas chegando e todas se aquietando enquanto o tambor estava tocando. É uma arte, evidentemente, de tocar, para ser um toque que cria silêncio, né? Mas isso é verdade e é muito bonito. O Glória em ritmo africano, na própria voz do Padre Geraldo.
que vocês conseguem reconhecer esse aqui. Conseguem reconhecer o Padre Reginaldo e junto com o Padre Geraldo, e atrás aqui, ó, o painel de Ponte dos Carvalhos, né, destruído, que não existe mais hoje. Mais um exemplo aí de sensibilidade do Padre Geraldo, agora com as questões populares, com os problemas sociais. O Padre Geraldo ele começou a celebrar com sua gente da Ponte uma via sacra diferente, uma via sacra em forma de teatro. E um teatro, não somente um teatro de reprodução dramática da morte de Jesus, mas a reprodução da morte de Jesus atualizada no hoje. Eram chamados encontros de penitência, que aconteceram lá em Ponte dos Carvalhos de 63 a 77, quando deixou de ser feito. E depois, quando o Padre Geraldo foi para a escada, o Padre Geraldo ele também fazia algo semelhante a um encontro de penitência, as vias sacras, até o ano anterior ao falecimento dele. E aí, nesse encontro, o povo ia de pé descalço, né, em forma de penitência. O nome do encontro era Encontro de Penitência. E os diferentes personagens da Via Crucis eram encarnados por pessoas que passam por problemas, como, por exemplo, quando Cristo cai, entrava a figura do bêbado que cai e que ninguém socorre o bêbado. As mulheres que choram porque Jesus está passando, né, no caminho da Via Crucis, as mulheres de Jerusalém eram encarnadas por uma pobre viúva que não tinha a quem recorrer. A Verônica, que enxuga o rosto de Jesus, era atualizada como uma prostituta, uma mulher de sofrimentos, que é colocada à margem da sociedade, sem ter ninguém que lhe valha. Então, o Padre Geraldo ele tem essa sensibilidade. Dom Helder Câmara, ele era frequentador assíduo dos encontros de penitência, que se vocês observarem tem uma fotinha de Dom Helder, no meio do povo também de pés descalços. E aqui a via sacra na escada, na igreja da escada. O tempo é curto para a gente falar muita coisa, mas depois eu vou deixar aí o endereço do meu blog, meu e-mail, se vocês quiserem pegar para receber algum material sobre, eu posso passar para vocês. E aí o Padre Geraldo ele tinha essa preocupação com a dimensão política da fé. Ele tinha uma boa relação ecumênica com diversas religiões, né, como eu já falei antes, com terreiros de Xangô, pessoal da Umbanda, com pastores protestantes. Quando o Padre Geraldo estava doente, internado aqui em Recife, uma igreja evangélica fez uma coleta de dinheiro para ajudar no tratamento do Geraldo, uma coleta expressiva. Isso mostra como o Geraldo ele tinha essa capacidade de dialogar, né, com várias religiões. Uma outra cena que ficou muito famosa lá na Ponte dos Carvalhos foi a chamada Procissão dos Peixes, em 1965, um ano após o golpe militar. O que estava acontecendo era que várias indústrias estavam poluindo os rios da região, e as pessoas, coisa semelhante acontece hoje, né? Os nossos mares aí poluídos com óleo, e as pessoas sem ter como se sustentar, né? Os pescadores, as famílias que viviam disso. E o Geraldo ele fez uma procissão até uma das principais indústrias poluidoras, a Coperbo, denunciando o que estava acontecendo, né? A indústria estava poluindo o rio, tirando o sustento do povo. Como seria bom, né, se a igreja hoje entrasse de cheio aí na causa da ecologia, como o Papa Francisco está pedindo. Tem uma outra coisa que é muito famosa, que eu tenho um vídeo, vou mostrar para vocês. Uma cheia em 1970 devastou a região de Ponte dos Carvalhos. E aí Padre Geraldo, depois de passado todo aquele caos lá, juntamente com Dom Helder Câmara, empreendeu com sua gente, com seu povo, a construção de várias casas, as chamadas Vila Nação e Vila Esperança, que ainda tem lá em Ponte dos Carvalhos. Eu consegui recentemente um vídeo mostrando Dom Helder em visita a Ponte dos Carvalhos, enquanto estavam sendo confeccionadas os materiais, levantadas as casas. Eu vou mostrar para vocês mais na frente. Geraldo ele denunciava maus tratos a trabalhadores por usineiros da região. E por isso que Geraldo era uma pessoa não muito benquista pelos grandes, pelos poderosos. Uma coisa também que é bem conhecida lá em Escada é que o Padre Geraldo, a casa paroquial, ficava do lado
da prisão, do presídio de lá da escada, né, da delegacia. E muitos presos, quando estavam sendo espancados, gritavam: Padre Geraldo, Padre Geraldo. O Padre Geraldo não tinha demora, corria, ia lá socorrer os presos. Isso aqui mostra algumas coisas, a preocupação do Geraldo, além do espiritual, a preocupação com o lado humano, com do social. Esse vídeo aqui é a visita de Dom Helder Câmara a Ponte dos Carvalhos. É uma preciosidade, uma relíquia que eu encontrei recentemente. Saindo da Igreja das Fronteiras, da casinha dele, da Igreja das Fronteiras. Eu vou colocar no vídeo, tá travando. Acho que aqui não vai travar não. Dom Helder pega o carro e vai para a Ponte dos Carvalhos. Aí a igreja da Ponte, Padre Geraldo junto com Dom Helder. Dentro da igreja, o povo confeccionando os colchões para as pessoas que tinham perdido seus colchões. O próprio povo confeccionando. O painel da ponte lá atrás, o painel da igreja. O painel. Aí do lado da igreja, as laterais da igreja, mostrando a arquitetura. O povo fazendo os móveis. O Padre Geraldo não tinha nem a barba ainda. O povo construindo as casinhas. Era um mutirão, né? É gente que se preocupa com gente. Dom Helder junto, como sempre, acompanhando tudo, conversando com o povo. Mas se tivesse realmente, tinha a grande vantagem de proteger a nossa casa. Se vai ficar a calça dele, Esse videozinho aí ilustra essa preocupação do Padre Geraldo com a dimensão política da fé. Como o Geraldo já tinha falado antes, o Padre Geraldo ele não era só compositor de canto litúrgico, né? Ele construiu, idealizou, ajudou a construir inúmeras igrejas, então trabalhou como um arquiteto amador, vitralista. Esse vitral é do Padre Geraldo, vitral chamado de Uma Mulher no Céu Foi Vista. Aqui tem duas figuras do nosso folclore, né? O Padre Geraldo ele também era santeiro, também fazia imagem. Então Geraldo ele era um gênio de todas as artes. É o que leva Geraldo a ser chamado por Dom Sebastião Armando de um dos melhores e mais dotados padres do clero católico romano do Recife. Perseguições, então tudo isso tinha um preço. Tudo isso tinha um preço. A gente está falando da época da ditadura militar. A casa paroquial era alvo de espionagem constante por militares, o tempo todo. Tem um episódio que diz, aí quem conta é a irmã dele, a Gisélia, que diz que num dia chegou um militar e entregou para Padre Geraldo uma ordem. E nessa ordem estava dizendo que era para caçar comunistas. Padre Geraldo viu, leu, deu uma risadinha e disse: meu senhor, aqui em Ponte dos Carvalhos,
a gente não tem comunista, não. A gente tem muita gente passando fome. É um episódio assim bem claro. Aqui no Recife, um vereador que era perseguido, inclusive, bastante do Helder Câmara, eu estava pesquisando esses dias, o Vandercock Vanderlei, ele criou um projeto de lei na Câmara Municipal aqui do Recife, já que Pontes Cavalos era a região metropolitana, para retirar instrumentos bárbaros, impróprios para as liturgias nas igrejas. O projeto ele foi derrubado, ainda bem, né? Ainda bem, por 8 votos a 6, né? Criticando o uso do tambor, do ganzá, da sanfona na igreja do Ponto dos Carvalhos. Geraldo ele se indispunha muito com os usineiros da região, e eu acho que para ilustrar bem esse momento difícil em que tudo isso, toda essa experiência da Ponte dos Carvalhos, da Nação do Divino se desenvolveu, a gente tem aqui que lembrar, né, por obrigatoriedade, o assassinato do padre Antônio Henrique. Assassinato do padre Antônio Henrique pela ditadura militar. Nessa foto aqui é a foto do enterro do padre Antônio Henrique, o caixão dele. Aqui, padre Geraldo, junto com Dom Helder e o Reginaldo. Não era um ataque direto ao padre Geraldo, mas é um ataque ao modelo de igreja que o padre Geraldo vivia e defendia. Só para a gente finalizar, eu trouxe 2 cantos que falam muito também da Nação do Divino. Talvez esse aqui vocês já conheçam. Vamos cantar junto, tá? Um canto eminentemente bíblico, como tem que ser o canto litúrgico, inspirado nas Escrituras, e um canto que usa o baião, né? O nosso ritmo de São João, como o Reginaldo também falou. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Canta, meu povo, de novo. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Somos a nação santa e o povo eleito, um sacerdócio real. Deus nos chamou das trevas à sua luz imortal. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, e ressuscitou pelo amor dos seus. Nós somos transportados da morte à vida pelo amor dos irmãos. Nós amamos até nossos inimigos, é a lei do cristão. Canta, meu povo, canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Senhor Jesus, já não sou mais eu que vivo, tu vives em mim. O meu desejo é um dia ver a tua face na glória sem fim. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu,
Agora, só para a gente ilustrar mais um pouquinho, o canto Lamento do Povo. Reginaldo, me tira uma dúvida, esse canto aí tem o dedo seu também? Não. Não, só do Geraldo. Padre Geraldo. Lamento do Povo. É canto de oferendas da Ponte dos Carvalhos, da escada. Não sei se você já conhece. Recebe este canto do chão, que o céu e a terra estremece. É o lamento do povo que sofre, e cada um de nós oferece. 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 O pão que o padeiro amassou e a uva que o homem esmagou É a nossa oferenda, irmão. E cada um de nós oferece. 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 Número 4. A roupa que a mulher lavou e o peixe que o homem pescou é o labor de cada dia, e cada um de nós oferece. 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 E o ditado popular: enxuga depressa teu pranto e entoa ligeiro este canto. Alegria de pobre dura pouco, mas cada um de nós oferece. 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 Deu para mergulhar um pouquinho na história da ponte? com certeza. Então, eu não vou me alongar mais por causa da hora. A gente ainda quer escutar o Reginaldo terminar de falar. Esse aqui é meu e-mail. Vocês podem, se quiserem anotar, se quiserem, tá? Esse é meu e-mail. E eu tenho na internet, é uma forma que eu encontrei de divulgar um blog, o blog Nação do Divino. Aí você vai procurar, blog Nação do Divino. Tem um monte de música, tem partitura do Padre Geraldo, tem esses vídeos daí tudinho, tá? Tem muita coisa bacana. Então, é isso, obrigado. Seu canal no YouTube tem também, um canal no né? YouTube também. Que eu coloco as músicas do Geraldo, do Reginaldo, as músicas de cada domingo eu vou colocando. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Já agradece. Pois é, gente. Veja só que competência, que sensibilidade, que coisa boa a gente ter podido desfrutar desse grande valor que está aqui no meio da gente, né? Bom, eu tinha 23 páginas para comunicar para vocês, só cheguei na quinta. E eu acho que não vale a pena mais insistir em dar continuidade. Eu acho que era interessante a gente abrir um pouco para um pouco de conversa entre nós. Não sei, Afonso. Vamos sim. Eu acho que é interessante. Eu acredito que levantou alguma preocupação, alguma dúvida, alguma questão, algum interesse, né? Porque eu pedi que vocês colocassem essas dúvidas, esses interesses, mas vocês começaram só a falar mal da gente, aí eu achei que não devia mais dar continuidade, então valeria a pena insistir.
Ai, Jesus. Era bom que estivesse alguém da ponte aqui, né? Mas é um negócio sério, sério. Como é possível? Pois é, minha gente, do dia para a noite acontecem as coisas e a gente fica assim, né? Acontece com o Brasil, acontece no Ponto dos Carvalhos. É tão difícil de encontrar uma explicação. O fato é que ele dedicou de corpo e alma, se dedicou de corpo e alma àquela população. Houve uma resposta muito bonita, uma experiência de comunidades, um pioneiro das comunidades eclesiais de base. Ele começou antes de se falar disso. Ele começou essa experiência lá na fonte. Era um recomeço de igreja aquilo ali. E apesar de ter feito um trabalho que foi profundo, que mexeu com tanta gente, que tanta gente agradece a Deus por ter passado por ali. Muita gente ia para Ponto dos Carvalhos. Tinha gente que saía do Recife para ir para a missa no Ponto dos Carvalhos, porque ali encontrava alguma coisa que não tinha canto nenhum. Mas mesmo assim, da noite para o dia, tudo se desfez, assim como outras coisas se desfazem, né? Os antropólogos, se estiverem aqui presentes, podem tentar dar uma resposta para esse fenômeno, que não é uma coisa só da ponte, nem só do Brasil, né?